Para a palestra dessa noite, teremos como reflexão o tema Cruz e Disciplina. E quem irá contribuir com o estudo de hoje, com a palestra de hoje, será Richardson Miranda Machado. Richardson é médio-vidente, estudioso da doutrina espírita desde os 9 anos de idade, trabalhador da seara, espírita em reuniões e estudos e desenvolvimento mediúnico e desobsessão. Presidente do Centro Espírita Irmão José Grosso, vice-presidente da AME, Aliança Espírita de Divinópolis, e grande colaborador do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Portanto, seja muito bem-vindo, Richardson Miranda. Boa noite. Mais uma vez agradecer, essa oportunidade de estar colaborando com os trabalhos desta casa. E, como foi apresentado, nós hoje vamos trabalhar o tema Cruz e Disciplina. E nós utilizamos aí algumas obras da doutrina espírita para nos nortear. Quando nós vamos pensar nesse tema, Cruz e Disciplina, as primeiras perguntas que devem vir em nossas mentes são essas. O que significa a cruz? A cruz que para nós, ela ficou ali materializada com Jesus quando ele foi crucificado. Mas a cruz, ela já existe, esse simbolismo na humanidade, muito antes ali do tempo de Jesus. Mas quando nós vemos nessa pergunta o que significa a cruz, nós vemos aí que até nos ditos populares, nós ouvimos falar assim, eu tenho que carregar a minha cruz. Aquele problema, aquilo que aquela pessoa está passando é a cruz dela. Então, qual que é a cruz da nossa vida? A cruz aí, ela entra com um simbolismo negativo, porque a cruz é algo ruim, a cruz é algo pesado, a cruz é algo que nos remete à dor, ao sofrimento. Assim como Jesus terminou a sua caminhada aqui, crucificado em uma cruz. Até este momento do Cristo, ele tem ali um significado. O porquê de morrer em uma cruz. E o que essa cruz, então, significa para nós? Dentro da doutrina espírita, nós já começamos, então, a pensar que a cruz, ela simboliza as nossas provas, ela simboliza as nossas expiações. São aquilo que aqui nós temos que passar para nós podermos colocar em prática aquilo que aprendemos, nos aperfeiçoarmos e evoluirmos. Então, neste momento, nós temos que desconstruir alguns simbolismos que tem ao entorno de provas e expiações, como algo referenciado como se fosse um castigo. Nós temos que ter consciência, a doutrina espírita nos traz isso de forma muito clara. As provas e expiações não são castigos. Elas foram planejadas por nós, nos nossos planos reencarnatórios, quando nós fizemos aí o nosso planejamento para vir para este plano de provas e expiações. Nós não estamos aqui de passeio, nós viemos aqui com o propósito de colocar em prática o que aprendemos. E para isso nós precisamos das provas e expiações. Então, se fomos nós mesmos que as planejamos de acordo com as nossas necessidades evolutivas, e elas simbolizam a cruz que nós teremos que carregar durante a nossa caminhada aqui neste plano evolutivo, nós não podemos referenciá-las como algo que é uma punição, porque se fosse uma punição, é algo que o outro infringe a mim, o que o outro impõe a mim. E agora nós já sabemos que não. Foi eu que planejei. Eu, de acordo lá com o meu planejamento, com a minha necessidade evolutiva, eu vi que eu teria que passar por essas provas. Sejam reparatórias, sejam expiatórias, sejam de resgate, todas elas têm uma importância para nós. E a espiritualidade a todo momento nos fala.
A prova só termina quando você tiver alcançado o aprendizado que ela tem a lhe proporcionar. Então, eu às vezes brinco com o pessoal da mocidade, com os adolescentes, quando nós estamos em trabalhos com eles, eu falo, quando eu estou passando por uma provação, uma expiação, eu sento e reflito o que aquilo tem para me ensinar, para que eu aprenda rápido e aquilo que cause incômodo, que cause sofrimento, também termine rápido. Se a espiritualidade já deixa claro para nós que é desta forma, para que nós temos que ficar parecendo crianças birrentas que não querem aceitar aquilo e ficam arrastando aquilo e não enfrenta, não aprende, não resolve. E aí, usando uma fala, né, dos nossos companheiros espiritualistas do budismo, eles falam, se um problema tem solução, não cabe preocupação. Se ele não tem solução, aí que você não tem que se preocupar mesmo. Então, nós temos que também aprender a entender quais são essas provas nas nossas vidas, o que elas nos trazem. Muitas das vezes, os problemas que nós enfrentamos, que aí nós chamamos de provas, o ensinamento que ele tem a nos proporcionar é aceitar as nossas limitações, é compreender que aquilo não nos cabe, que não tem nada que possamos mais fazer. Quando nós aceitamos, o problema acaba. Então, é o simbolismo da cruz. A cruz, então, vem a ser as provas e expiações das nossas vidas. E o que vem a ser a disciplina? O que eu acabei de lhes falar, a disciplina é nós entendermos o porquê que nós estamos passando por aquilo, por que aquilo está acontecendo em nossas vidas, tirar o melhor aprendizado daquilo e sabermos seguirmos a nossa vida, compreendendo e aprendendo sempre. O que é salvar-se é simplesmente ter fé. Fé é acreditar. Quando eu acredito em algo, eu empenho esforço, eu empenho inteligência, eu me dedico àquilo, eu canalizo energia para aquilo. O universo se conecta comigo e no movimento de ação e reação, ele vai me proporcionar as condições para que eu alcance aquilo que eu desejo. Então, salvar-se é simplesmente ter fé? Não. A fé é o primeiro passo. Mas Jesus nos falou, faça a sua parte, que eu farei a minha. Porque muitas das vezes, mediante as nossas provas e expiações, como eu disse, nós ficamos como criança birrenta. Aí eu digo criança birrenta em termos espirituais. Não é? Não vamos depreciar as crianças, porque tem crianças que são muito mais evoluídas que muitos adultos. Mas em termos espirituais, fica uma criança birrenta, que empaca mediante as provas e expiações, e acha que somente ficar reclamando, ficar rogando ao alto a solução do seu problema, ele vai terminar. Não vai, porque ninguém pode fazer para você o que é seu. Você que tem que passar por aquilo, você que tem que resolver aquilo, é a sua oportunidade de aprendizado. Nem a espiritualidade benfeitora pode inferir nas nossas decisões, pode fazer por nós. Chega no momento que ela nos ampara, ela nos intui, ela nos conduz, mas no momento de fazer, quem tem que fazer somos nós. Nós usamos o exemplo da escola. Enquanto você, na série que você estiver matriculado, não aprender os cálculos de matemática, não aprender a gramática e as outras matérias, e
não tirar nota boa nas provas que mostram que você aprendeu, você não passa de ano. Não adianta você chorar e querer que a sua mãe ou seu pai vá lá fazer a prova, que eles não podem, apesar da vontade de fazê-lo. Então, é a mesma coisa nas nossas vidas. Mediante as nossas provas e expiações, não percamos tempo de ficar lamuriando, ficar empacados. Vamos canalizar energia em prol de tentar aprender e vencer aquela prova ou aquela expiação. E o que é a obra? A obra é a nossa história de vida. Aí eu vou falar de uma história de vida espiritual, porque este momento que nós estamos é um capítulo da nossa história de vida. Nós já tivemos vários capítulos anteriores. Então, o livro da nossa existência espiritual, ele é composto por várias experiências terrenas, reencarnatórias, cada uma como se fosse uma série, com aquilo que nós necessitamos para evoluir. É tão perfeito que nós sempre começamos de onde paramos na anterior. Ninguém retrocede. Quando reencarnamos, recomeçamos de onde paramos na encarnação anterior. E de acordo com as nossas necessidades. Alguns ficam empacados, outros avançam. Então não percamos a oportunidade. Nós falamos aqui mais cedo, tem 21 bilhões de espíritos na orla espiritual, sedentos pela oportunidade de reencarnar, e aqui temos 7 bilhões de espíritos neste plano. E às vezes a gente escuta ainda pessoas falarem que eu não pedi para nascer. Realmente você não pediu para nascer, você implorou para nascer e ficou numa fila por muito tempo aguardando a oportunidade. Então não perca tempo, porque vai ser muito desagradável quando você terminar essa caminhada e retornar para o plano espiritual e ver que você não fez nada. Nós somos os nossos maiores juízes. Tá? Não tem ninguém que estará lá julgando os nossos atos. O nosso maior juiz se chama consciência. E essa consciência que pode se transformar no nosso céu ou no nosso inferno. Então, nós sabemos que aquilo que deixarmos de fazer, nós nos cobraremos a nós mesmos. Então, a cruz e disciplina. A cruz do latim cruce, ela é do antigo instrumento de suplício, constituído por 2 madeiros, um atravessando o outro, em que se amarravam, pregavam os condenados à morte. Então, a cruz, ela foi utilizada como instrumento de castigo e condenação, e ela representa para nós, agora, como as provas e expiações. Mas, como eu disse, nós não podemos ter essa concepção que é uma condenação, que é um castigo, porque as provas e expiações são a oportunidade de aprendizado. Salvação, do latim salvatione, ato ou efeito de salvar-se ou de remir, ou seja, livrar-se do perigo ou da ruína. Quem pode nos salvar? Nós mesmos. Deus nos dá as oportunidades igualmente. Nós estamos aqui com as mesmas oportunidades. E cada um está inserido no meio e com todos os recursos de que necessita naquele momento para evoluir. Então, mais uma vez, nós não podemos cruzar os braços e delegar a nossa salvação. O que é essa salvação também? A salvação da nossa oportunidade de evoluir, de nos esclarecer, de avançar, porque ela refere-se única e exclusivamente a quem? A nós mesmos.
Vamos sair dessa posição de vítima, de que, eu não tenho, Deus não me proporcionou, eu não fiz isso. Nós temos todas as ferramentas nas nossas mãos. E como eu disse, nós não podemos ficar esperando, porque ninguém pode fazer para nós. Esta é a responsabilidade nossa, e é ela que vai oportunizar o nosso crescimento e a nossa evolução. Então, nós somos os nossos salvadores. A simbologia da cruz. A cruz, então, simboliza o crucificado, o Cristo, o Salvador, o Verbo. Ela é mais do que uma figura de Jesus. Ela se identifica com sua história humana, com a sua pessoa. Não se trata apenas de uma alusão à sua própria morte, mas também da afirmação de que seu seguimento exige a negação de si mesmo e do despreendimento das coisas materiais pelo bem-estar espiritual. Enfim, tudo aquilo que se deve renunciar para seguir a Jesus. Jesus deixou claro para nós que todos os recursos que nós dispomos aqui neste plano terreno são única e exclusivamente para nos oportunizar a evolução espiritual. E por que nós fazemos o inverso? Nós focamos nas questões mundanas, materialistas, como se elas fossem o fim. Elas não são o fim, elas são o meio, elas são o aparato para nós evoluirmos. O nosso objetivo aqui é evolução. Aqui não é a nossa verdadeira morada, não é a nossa casa. Nós estamos aqui em trânsito. Então, por que nós vivemos aqui pensando que aqui é o ponto final? Não é. Então, nós temos que focar o quê? Na nossa evolução espiritual e utilizar desses meios, dos recursos que Deus nos proporcionou, que é este planeta, e toda a sua materialidade, para aperfeiçoar-nos e evoluirmos. Porque se nós continuarmos distorcendo isso, vivendo em prol da matéria, ao invés de fazer com que a matéria nos sirva para evoluirmos, ao final nós vamos sair fracassados. Nós não vamos ter alcançado os nossos objetivos. Então, regozijai-vos. Jesus disse que deveríamos nos regozijar quando os homens, por sua ignorância, nos desafiassem a provar a autenticidade de nossa fé. Jesus incentiva-nos a enfrentar o mundo material, a simonia religiosa e a má fé, quando a divulgação do reino dos céus. Há necessidade de fazer reluzir a verdade. A verdade poderá ser reprimida, escondida, mas no momento aprazado ela surge como um facho de luz que surpreenderá muita gente. Isso é interessante porque, sabe qual que é o momento da existência terrena que a maioria das pessoas fazem uma reflexão e se lamúriam porque não dedicaram a vida delas a coisas maiores, a coisas do alto, a coisas que poderiam ter iluminado as suas almas, quando elas estão no leito de morte. Tem uma pesquisadora que trabalha com cuidados paliativos, ela escreveu um livro muito bonito falando dos discursos das pessoas em fase terminal. E vocês acham que o que apareceu lá? Você acha que em fase terminal as pessoas falaram que poderia ter tido um carro mais luxuoso, que poderia ter tido um apartamento triplex, que poderia ter várias casas, fazendas, imóveis? Não. O que as pessoas falam é: eu deveria ter tido mais oportunidade de desfrutar as pessoas com as quais eu convivi, principalmente da minha família, os meus pais, os meus irmãos, os filhos. Poderia ter recebido mais abraços, mais carinho,
dado mais amor, recebido mais amor, dado mais atenção para aqueles que precisavam, ajudado os que tinham dificuldade e eu poderia. Mas eu fui escravizado pela materialidade do mundo e vivi para ela. E agora que eu me despeço do mundo, eu vejo que ela, para mim, de nada serviu, porque eu não levo nada desse mundo, a não ser a vida que eu vivi. A gente leva da vida a vida que se leva. Então, se passar uma vida vazia, fútil, materialista, você levará nada para o plano espiritual. Caixão não tem gaveta, e mesmo que você mande colocar, não vai te acompanhar no plano espiritual as questões materiais. E o porquê que nós temos tantas pessoas abastadas de posses materiais e estão deprimidas, estão ali num vazio, na solidão? Porque isso não nos preenche. Isso somente nos conforta e somente nos acolhe. É muito externo. O que nos preenche é o amor que eu recebo, é o carinho que eu recebo, é aquilo que eu vivo, aquilo que eu aprendo. Então é mais um sinal de que se fosse para viver pela matéria, ninguém que tivesse muita matéria não estaria triste ou infeliz ou num vazio espiritual. Renuncia de si mesmo. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitas vezes nos enganamos acerca do conceito de renúncia. O Espírito Emmanuel esclarece-nos que renunciar não é abandonar os nossos entes queridos, deixando-os na solidão. Para ele, renunciar é aceitar as pessoas tais quais são, sem querer modificá-las a nosso bel prazer, no sentido de abandonarem as suas crenças para seguirem a nossa. Quando fala para renunciar a si mesmo, o Chico foi um grande professor. O Chico, todos os sábados, ele saía e ia para a periferia da cidade para visitar os pobres, para estar com os pobres. Quantas vezes em suas obras o Chico referencia que ele caía em momentos, porque nós temos essa tendência também de achar que esses seres iluminados que por aqui passaram, que eles não sofrem, que eles não se entristecem. Mas sim, eles sofrem porque, mesmo pela magnitude espiritual que eles portam, eles não poderiam deixar de se influenciar pelas vibrações e os sofrimentos terrenos. E o Chico, várias vezes, ele caía numa tristeza. E aí ele falava, no momento que eu me entristeço, eu vou doar o pouco que eu tenho, porque ali eu sei que eu vou receber mais do que eu estou doando. Ele ia para a periferia, enchia o bolso de balas, e ia estar com as crianças pobres, estar com as famílias carentes. E muitas das vezes ele batia a porta, estava com elas e falava, olha, nesse momento eu não tenho nada para trazer para vocês, a não ser a minha presença, o meu carinho, a minha oração. E ele voltava de lá tão revigorado, tão reabastecido, que ele sempre reafirmava isso, que ele recebia mais do que dava. E o pessoal que acompanhava ele achava um fenômeno muito interessante, né? Porque falava que comprava uma mão cheia de balas no bar e que as balas nunca acabavam. O bolso não esvaziava. Vê que essa materialização da espiritualidade ali continuava o pouco que ele dava. Mas é o amor. Então, quando nós falamos de renunciar a nós mesmos, vamos parar de ficar olhando para os nossos próprios umbigos. Muitas vezes a espiritualidade fala isso conosco. Ela fala, se você está com um problema, se você está com a sua crusta pesada, olhe um pouquinho para baixo, que você vai se sentir envergonhado, porque você vai ver que tem cruzes muito mais pesadas. E muitas dessas pessoas que estão com essas cruzes, elas estão com um sorriso no rosto.
Então saia lá fora, olhe para o céu agora à noite e veja a imensidão do universo. Veja o quão pequeninos nós somos. Então veja que não é você o centro do universo. A sua dor não é maior dos outros. Apesar que é a sua dor e ela tem que ser valorizada. Mas é o momento de, ao enfrentar a sua dor, doe para o outro, se dedique a um outro, que você vai ver que ela vai ficando cada vez menor. Na nossa casa espírita, muitas das vezes as orientações espirituais para pessoas que estão passando por problemas, depressão, de ansiedade, vários outros problemas. Às vezes mães que estão sofrendo pela síndrome do ninho vazio, porque os filhos cresceram, foram embora estudar fora, né, ou casaram, foram construir a vida deles, e elas sentem um vazio. A espiritualidade fala assim: vá fazer trabalho voluntário. Nós temos a sopa lá todos os sábados. E aí fala, vai lá servir um prato de sopa, você vê que o quanto algo que é tão pouco para o outro é motivo de tanta felicidade, e você está aí se achando que com tanta coisa é infeliz. Vá no Hospital do Câncer, ser voluntário por uma tarde, servir um café, pegar na mão de alguém, conversar com um familiar, não só com os pacientes, e vejam o que é o sentimento da perda, da possibilidade da perda, e o que realmente é perda, o que realmente é sofrimento, o que realmente é uma cruz pesada. Nós temos que nos renunciar, sair de nós, para nós vermos quem está do nosso lado, porque aí isso nos revigora como o Chico, e faz que nós tomemos fôlego, e ficamos até caladinhos, achando assim, ai, nossa, minha prova está tão facinha, né, que eu nem vou falar mais nada. Eu tenho até vergonha de queixar ou reclamar. Eu vou começar a agradecer e concentrar nela para que eu possa entregar essa cruz no final da caminhada e vencer essa caminhada. Salvação. Alguns falam que a tua fé te salvou, implicando que basta crer para ser salvo. Outros alegam que basta praticar atos de caridade que a pessoa será salva. Na concepção espírita, salvar-se não é transportar a terra e ir para o paraíso. Salvar-se é libertar-se do mal. Quando estivermos a serviço do bem, estaremos protegidos das ciladas do mal. Para isso, urge atualizarmos constantemente as virtualidades inscritas em nosso ser, em nossa consciência. Olha como que isso aqui é bonito. Porque outros companheiros nossos de outras crenças religiosas, com todo respeito, eles têm a crença de que tem que ter fé e tem que fazer caridade para serem salvos por um julgamento externo. Verdade? O Espiritismo nos traz de forma diferente. Ele fala, não, você tem que ter fé, tem que se dedicar à caridade para você se depurar, para você se aperfeiçoar, para você exorcizar o mal que existe em você, que ainda são os traços da imperfeição, e de que você está aqui com a sua cruz, ou cruzes, tentando aprender e a evoluir. Porque, como eu disse anteriormente, quem é o nosso maior juiz? Nós mesmos. Quando nós trabalhamos na desobsessão com os nossos irmãos que estão presos às regiões umbralinas, isso fica muito claro. Cada um está preso no seu inferno. E esse inferno, por que ele é particular de cada um? Porque ele se remete à consciência de cada um, aos erros e os acertos de cada um.
Então, por isso que nós falamos, né, no Céu e Inferno, uma das 5 obras básicas do Espiritismo, ele fala perfeitamente isso. O seu inferno não é igual ao meu. Cada um segundo as suas obras. E a forma de nós exorcizarmos esse mal que ainda habita em nós é de termos fé, dedicar à caridade, passarmos pelas provas e expiações, nos depurarmos e evoluirmos. Alguns casos que a espiritualidade traz são bem bacanas, que são ilustrações sobre a cruz. O caso de um homem que cortou a cruz. Aí eu estou falando que nós estamos usando a cruz como simbolismo, não é? Das provas e expiações. E teve aquele que cortou a cruz. Para realizar o seu progresso espiritual, certo indivíduo deveria pegar uma cruz e subir uma montanha. Conforme subia, o peso da cruz aumentava. Em certa parte do caminho, cortou um pedaço da cruz. Atingindo o topo, percebeu que tinha que usar a cruz para atravessar para o outro lado da montanha. O comprimento não foi suficiente. Consequências, teve que voltar e pegar outra cruz e começar tudo de novo. É uma metáfora para mostrar para nós que as nossas provas e expiações são necessárias a nós. Como eu disse anteriormente, se você não vencê-las e aprender com elas, não adianta você achar que está cortando o caminho, que você estará ignorando elas. Porque quando você voltar para o plano espiritual, você vai ver que você continua no mesmo estágio de que você tinha começado. Você vai ter que se reprogramar e voltar novamente de onde você parou. Assim, nós vemos os casos dos irmãos que infelizmente cometem um suicídio. Eles cometem um suicídio porque chega no momento uma prova que está insuportável para eles. E como eu disse anteriormente, nós não estamos aqui para julgar. A dor que é sua, ela é mais importante para você. Se você apertou o dedão na porta, a dor na cabeça do seu dedão é muito maior do que a dor do câncer da cabeça do outro, porque é a sua dor. Você deve acolher, você deve valorizá-la. Mas, se você fugir dessa dor, desta prova, como infelizmente nossos irmãos que cometem o suicídio, eles estão no auge de uma provação, pensam que causar a morte do corpo físico, eles vão por fim aquele sofrimento e a morte é o repouso garantido. Não é. Nós sabemos com essa doutrina maravilhosa que a morte do corpo físico, o espírito é eterno, ele continua. E aquele que causa precocemente a sua morte, quando ele retorna para o plano espiritual, primeiramente ele vai ficar preso num turbilhão de sofrimento que a sua própria consciência vai lhe causar. E ele vai ficar preso, muitas das vezes, naquele ato, tentando morrer continuamente. Mas o espírito não morre. O corpo físico morreu, mas o espírito não morre. Todas as sensações, sentimentos, pensamentos continuam nele. Até que ele passe por um período longínquo e consiga ser resgatado, consiga se recompor no plano espiritual, consiga ter a oportunidade de reencarnar, porque muitas das vezes vai ter que ter várias reencarnações para, primeiramente, recompor o seu corpo perispiritual, que foi lesionado com o suicídio. E aí até que ele chega novamente num estágio de que, pronto, agora posso retomar a minha caminhada evolutiva. E da onde que ele vai recomeçar? Aonde ele parou lá atrás. Fez um ciclo, não foi? E voltou. Então, Emmanuel sempre falava, gente, a reencarnação é uma oportunidade única.
É muito difícil reencarnar. Aproveite até o último minuto a sua reencarnação. E por maior que seja o sofrimento, não vale a pena você interromper, porque ele não compensa. E como eu acabei de dizer, você depois vai ter que voltar de onde você parou. Então não adianta nós queremos cortar caminho, ignorar nossas provas, tentar cortar elas, diminuir elas, porque quando chegarmos no final, o aprendizado e a evolução que nós precisávamos ter alcançado para passar para a etapa seguinte, ou seja, passar para o outro lado da montanha, passar para o próximo plano evolutivo, você não vai ter conquistado. Então, o que você vai ter que fazer? Voltar e recomeçar de onde você parou. Outra ilustração sobre a cruz. Uma pessoa reclamava do peso da cruz com o benfeitor espiritual. Falava, nossa, mas essa cruz minha é muito pesada, machuca demais os meus ombros. Nossa, tem gente que tem cruz menor, tem gente que tem maior. O benfeitor espiritual falou para ele, não, tudo bem. Vá ali naquela sala, escolha a cruz que você deseja, que você acha que ela vai ser mais justa a você, que vai encaixar melhor no seu ombro, que vai ser mais leve para a sua caminhada nessa trajetória evolutiva. Assim ele o fez. Ele entrou, tinha cruzes grandes, pesadas, cravadas com espinhos, umas cruzes mais finas, mas muito longas. Aí ele olhou lá no cantinho, tinha uma cruz média, não muito pesada, não muito leve. Ele pegou ela, colocou no ombro, falou, gente, essa encaixou direitinho. Opa, achei a minha cruz aqui. Aí chegou para ele e falou assim, olha, eu quero essa aqui é a melhor para mim. Aí falou, pois bem, essa era a sua cruz. Ela era a sua cruz. Porque cada um tem a cruz que necessita. E não adianta você achar que a do outro está mais leve, que a do outro está mais pesada. Se fosse para você carregá-las, elas não lhe serviriam. Porque elas servem somente para aquele, porque ela tem o aprendizado e a evolução que ele necessita, assim como a sua. Então, tudo que está acontecendo em nossas vidas não é por acaso. É porque tem a oportunidade, tem todos os ingredientes para nos fazer evoluir. Então, vamos começar a olhar com menos peso para as nossas cruzes, com menos preconceito, com menos preguiça, porque ela é ideal. Ela está ajustadinha no nosso ombro. Fica feliz com ela e siga em frente, não perca tempo. Ilustrações sobre a cruz. Um outro casozinho aqui. Um médium, diante das críticas que recebia, pediu ao mentor um remédio objetivo. O guia espiritual lhe disse, a única medida aconselhável é a paralisia da consciência. Tome meio quilo de anestésicos por dia, descanse o corpo em poltronas e leitos, durma o resto da existência. E desde que você se faça completamente inútil, por mais nada a fazer, a crítica baterá em retirada. Experimente e verá. Depois disso, começou a servir sem perguntar. O que ele estava querendo dizer com isso? Aqui é uma questão da cruz na esfera mediúnica, porque nós temos uma concepção um pouco errônea aí, de que a mediunidade é castigo. Outros que não têm a mediunidade tão aflorada, pensam que mediunidade é privilégio. Nenhum nem outro. Mediunidade é ferramenta extra para aqueles que estão atrasados e precisam se dedicar mais para evoluir. E muitas das vezes, aquele que foi pedido, não é? Quando nós nascermos e nos tornamos médiuns, nós que pedimos lá do outro lado, no nosso plano reencarnatório, para ter essa faculdade extrasensorial mais aflorada, para poder a todo momento ter o alerta do sofrimento,
do erro, do infortúnio dos nossos irmãos espirituais e nos fazer concentrar na nossa caminhada evolutiva e para nós adiantarmos serviço, porque nós estamos atrasados. Então, mediunidade não é castigo e nem benevolência, é ferramenta de trabalho. Médio, quanto maior a mediunidade dele aflorada, quer dizer que mais débito, mais serviço acumulado ele tem, e ele tem que fazer hora extra. E muitas das vezes este médium chega aqui e esquece de que ele pediu isso e começa a praguejar, ai, não quero, tira isso de mim. E aqui é um caso, né, que eles trazem. É uma cruz, mas que ela te dá a oportunidade de aprendizado. E aí esse médium falou com o seu, olha, tira, eu não quero sofrimento, eu não quero este trabalho. Aí o que ele falou para ele? Tá, toma meio quilo de anestésico, deita ali, dorme a sua encarnação toda e no final você desencarna. É isso que você quer? Vocês acham que nós viemos aqui de férias para ficar na beira da praia tomando água de coco? Não. E mesmo se você tentar ficar lá, você vai ver que vai cair num momento, numa monotonia e vai ficar faltando algo. Mas é por quê? Porque nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Não tem como eu falar que eu não quero sofrimento, que eu não quero provação, que eu não quero expiação. Então, desmatricula dessa escola. É a mesma coisa se você está lá na escola e falar, não, vou fazer prova de matemática, não vou fazer prova de português, eu não quero fazer nada aqui na escola. O que vai acontecer? Eles vão te desligar da escola. Então pede, né, para ser desligado. Tem 21 bilhões de espíritos querendo a oportunidade que você está tendo aqui para resolver as coisas deles. Chico Xavier, quando nós falamos da disciplina, nos fins de 1931, Chico, à tardinha, orava sobre uma árvore junto ao açude, pitoresco local na saída de Pedro Leopoldo para o norte, quando viu a pequena distante uma grande cruz luminosa. Pouco a pouco, dentre os raios que formava, surgiu alguém. Era um espírito simpático, envergando túnicas semelhante à dos sacerdotes, que lhe dirigiu a palavra com carinho. Não se sabe o que teriam conversado naquele crepúsculo, mas conta o médium que foi esse o seu primeiro encontro com Emmanuel, na vida presente. E acentua que, em certo ponto do entendimento, o orientador espiritual perguntou-lhe, está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu o médium. Não será você desamparado, disse-lhe Emmanuel, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Tomou o Chico. Perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Chico então perguntou, qual é o primeiro ponto? A resposta firme, disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. O espírito amigo despediu-se e o médium teve consciência de que para ele ia começar uma nova tarefa. Olha que bonito. A primeira vez que o Chico encontra com o Emmanuel. E aí o Emmanuel primeiro chega para ele e fala assim, você quer trabalhar? Você quer aprender? Você quer evoluir? Quero. Você vai me ensinar? Vai me amparar? Vou. O que eu tenho que fazer? Disciplina, disciplina, disciplina. Para nós vencermos as nossas provas e expiações, nós temos que ter o quê? Disciplina, disciplina e disciplina. Unicamente o que o Emmanuel falou para o Chico. E veja que missão maravilhosa que ele cumpriu ali. E como eu disse, a vida de Chico não eram só flores. Pelo contrário, ele passou por provas e expiações. E além disso, abraçou a ferramenta mediúnica e fez um trabalho maravilhoso
que beneficiou e beneficia tantos espíritos encarnados e desencarnados até hoje. E nós, nas nossas provas e expiações, nós com as nossas cruzes, como que nós estamos? Nós estamos tendo disciplina, disciplina e disciplina? Ou, como eu falei anteriormente, nós estamos sendo crianças birrentas, que empaca, que chora, que reluta, que reclama, que não quer fazer a todo momento, que quer que o outro faça, que acha que é castigo. Aí nós vamos pensar para onde nós estamos indo e o que nós vamos alcançar. Quando Jesus declarou bem-aventurados, não estava exaltando as aflições, mas sim as pessoas que sabem sofrer sem revolta, sem lamentações inúteis, sem culpar os outros ou situações pelos seus males. Assuma o que é seu. Abrace a sua cruz. Como eu disse anteriormente, canalize a energia, a inteligência, os seus esforços para você vencer, ao invés de ficar se dispersando e perdendo energia, de ficar maldizendo, tendo revolta. Aproveite a oportunidade. Então, o progresso, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, mostra-nos que o progresso intelectual nem sempre anda junto com o progresso moral. No longo prazo, porém, deverão equilibrar-se para que haja maior coerência das ações praticadas pelo ser humano. Nesse sentido, o Espírito Emmanuel adverte-nos que a sabedoria e o amor são as duas asas que nos conduzirão ao progresso. Paralelamente, o Espírito André Luiz diz-nos que o ciclo de reencarnações somente terminará quando tivermos sedimentados as nossas ações nas máximas do Evangelho de Jesus. Então está ali. O tripé da evolução é moral, inteligência e espiritual. Não adianta você ser um intelectual somente se sua moral você não trabalha e não a evolui. Se você não trabalha o seu pilar espiritual, é um tripé. Se faltar um dos pés, você cai. Então, isso a todo momento eles nos diz. Nós temos que ficar atentos, equilibrar as nossas vidas, para que nós possamos trabalhar esses 3 itens que são o alicerce da evolução, que é a parte intelectual, moral e espiritual. Essa ciência deste plano terreno, toda essa sabedoria que tem aí, ela não foi feita ao acaso. Nós temos que dedicar a nossa inteligência para entendê-la, e isso é um dos pilares de evolução. A nossa moral, a nossa parte comportamental, a nossa postura, a forma como nós estamos para os outros e os outros estão para nós. Nós falamos que a verdadeira moral é aquela que são as coisas que você faz quando os outros não estão vendo. Porque aquilo que você faz quando os outros estão vendo, e se na verdade você está cumprindo por você ou pelo medo da retaliação e do desagrado do outro. E a parte espiritual, que é a que a gente está aqui tentando fazer, não é? Nós estamos aqui tentando entender, tentando refletir, tentando melhorar para poder evoluir. E aí, por fim, lá o André Luiz vai falar, a sua caminhada de reencarnações vai terminar quando você atingir esse aprendizado necessário. Então, que nós possamos avançar para o próximo plano de regeneração, porque muitos de nós aqui são repetentes, e muitas vezes repetentes. O Vicente até respondeu uma pergunta mais cedo. Nós estamos num momento de transição planetária, de migração espiritual, estão migrando e emigrando. Tem espíritos de outro patamar evolutivo chegando e outros indo. E se não tiver alavancado a evolução, estão indo para mundos mais primitivos.
como os maias, os astecas, os incas, os egípcios, sofreram ao vir para cá, exilados de Capela. Não é? Então, o nosso tempo também não está a nosso bel prazer e favor. Como eu falei, a fila do outro lado está grande e além do tempo aqui que nós não temos mais. Pensando aqui no livre-arbítrio, para a gente já encerrando, o livre-arbítrio, então, é a possibilidade que nos é dada para fazer as escolhas. Como eu falei, é um movimento ali de ação e reação. Tudo que nós fazemos é da nossa livre escolha. Mesmo que nós sejamos amparados, orientados, direcionados, ao final, quem decide somos nós. E toda ação desencadeia uma reação contrária. E que sejam boas, porque o que você dá para a vida, ela te devolve em dobro. Então, assuma suas responsabilidades também, porque o que está acontecendo hoje, de provas e expiações, as cruzes que nós temos, elas têm relação com os desvios e os erros dos passados que nós cometemos. Quem planta vento, colhe tempestade. Então, comece a refletir o que vocês, nós, estamos semeando hoje, para ver o que está colhendo amanhã. Então é isso. Para ir terminando, né? Eu acho esse desenhozinho muito bacana ali, a lei de causa e efeito, olha lá. Você derruba um, ele vai rodando, até voltar a cair na sua cabeça. Então está simplesmente te devolvendo aí. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Por fim, né? Nosso tempo acabou. Roubei 5 minutinhos. Agradeço a oportunidade, mais uma vez. Espero ter podido contribuir.